Primeiro vídeo aqui do canal, meus amigos. É claro que eu tinha que trazer coisa boa para vocês. Antes de me apresentar, eu quero dar para vocês 5 motivos pelo qual vale a pena você estar inscrito aqui nesse canal. E o último dele é o bônus. É claro que tem que ficar por último. Vocês acham que eu ia falar aí primeiro? Como é que eu vou entregar a cereja sem entregar o bolo? Não dá, né? Então, o 5º motivo é um motivo que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. Bora lá, e o primeiro motivo é que eu te mostro o mundo, como é que ele tá, gente. É isso aí, viagem nessa Kombinha aí 1990, que nós ganhamos de 2 amigos inscritos aqui no canal, e faço vídeos pra vocês mostrando como é que tá o mundão, meu povo. E onde é essa, meu irmão? Então, se você gosta de ver vários vídeos aí pelo mundão afora, você tá no canal certo. Aqui atrás tem mais um motivo. E o segundo motivo, pessoal, é que eu viajo com esses gatos aqui, gente, dentro da Kombi, ó. Esse aqui é o Brad, que eu resgatei ele lá na vila onde eu morava. Estavam sendo envenenados. Esse é macho, castrado, é o Brad. Aqui tá a Maia. Ó que vida ruim, povo. A Maia ali escondida atrás da planta, achando que tá escondida do birulei. Olha lá, olha ela. Aqui, ó. Dona Maia tá aqui. Também resgatei ela, gente. Tava sendo mortos envenenados lá na vila onde eu morava. Aí o birulei. Esse é o mascote do pessoal, a cara da riqueza. Meu Deus do céu, gente, também se escondeu atrás da planta ali, acho que tá escondido. Então eu viajo com esses 3 gatinhos, pessoal, que eu resgatei eles lá em São Paulo. Na vilinha que eu morava lá tinha 10 casas, aí o pessoal abandonou eles lá, estavam dando veneno. Eu mesmo enterrei 4 gatos antes de sair de viagem, né, pra começar o projeto. Eu falei, não, vocês não vão ficar aqui. Resumindo, pisaram até na neve esses gatos aí. Pisar na neve aí, gente, ó. Pisou na neve, gente. Pisei, gente, na neve. Pisei, olha, na neve, ei. Pisou na neve também, galera. Pisou na neve, Kiki. Pisou na neve. Pisou na neve, gente. Na neve também, a Kiki, galera. Aê, Kikizinha. Mais uma gatinha pisou na neve. Todo mundo pisou na neve, gente. Alex, deixa a patinha, deixa. Ó. Tá gelado, deixa a patinha, Kiki. Deixa a patinha na neve. Quero marcar, gente, olha aí. Tirar uma foto dessa patinha dela. O que é? Aê, olha aí. Aê, galera. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado por trazer a gente aqui, galera. Obrigado, Senhor. Obrigado por trazer com meus bichinhos são e salvo aqui, né, meu amor? Papai. Gente, é muita história pra contar, meus amigos. E terceiro motivo, que aqui é um canal sem rotina, né? Olha eu aqui em cima da árvore, o cabeção. Tá olhando pra onde? Olha eu aqui. É um canal sem rotina, ou seja, cada vez que você abrir o nosso vídeo, a gente pode estar num lugar ou numa situação bem diferente. Eu vou pular. Vámonos, me dan miedo las alturas. Nah, ¿en serio? Sí, en serio. ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡No me dejes caer! ¡No me sueltes! No te voy a soltar. ¡No lo voy a lograr! ¡Sí lo harás, resiste! ¡Yo no aguanto! ¡No te rindas! Por favor, dile a mi familia que los amo. ¡No, tú se lo vas a decir! ¡Suéltame o nos caeremos los dos! ¡No, lo lograremos juntos! ¡Déjame ir! ¡Mi momento ha llegado! ¡No lo hagas! ¡Lo siento, amiga! ¡No! ¡Y ahora me caigo yo! ¡Vale! O motivo... o 4º motivo é que eu acho que esse canal é bem diferente dos canais de viajante que você vai ver por aí. Ai, pra que eu fui fazer essa merda? Ai. E o 5º e último motivo, e não por estar em 5º lugar, é o pior. Muito pelo contrário. Aí aqui, tá vendo isso aqui? Tá vendo? Sabe o que significa isso aqui, ó? Tá vendo? Tá tudo penteadinho, né, ó? Sabe o que significa isso aqui, ó? Isso aqui significa pelo contrário. Filha da puta. E o 5º motivo? Sei que vocês estão esperando o 5º motivo, mas vocês não sabem nem onde eu tô, pô. Cara, tô tentando me esconder que nem um gato. Será que deu certo? Rapaz, e o 5º motivo, meus amigos, é que além de a gente viajar o mundo fazendo vídeos, pessoal, a gente tem um outro canal no YouTube que já estão com mais de 30 mil inscritos e nós fazemos transmissões ao vivo pelo mundo, galera, andando pelas ruas. Olha aqui que lindo! Imagina a gente tá agora aqui, nesse exato momento, andando, entrando ali naquele salseiro todo, tá aquele povo ali, ó,
conversando com o pessoal, fazendo entrevista, perguntando o que eles gostam, o que eles não gostam, como é que é aqui, como é que tá, e tudo isso, galera, ao vivo, meus amigos. Exatamente, transmissões ao vivo no YouTube, no nosso canal Projeto Mundo também lá. Então aqui é um canal dedicado, um canal de vídeos para vocês que a gente criou com muito amor e carinho para celebrar com um pouco mais de emoção esses momentos que a gente passa por aí viajando esse mundão. E aí, gostaram dos 5 motivos para estar inscrito aqui no canal? Vale a pena a sua inscrição? Poxa, então apoia a gente aí, pô, que tá começando um baita trabalho árduo para fazer esse núcleo de produção. Já tem 5 vídeos editados pronto para vocês, tá bom? E provavelmente, quando vocês acabarem de assistir o último vídeo, a gente vai estar caminhando praticamente em tempo real, fazendo vídeos realmente do lugar que a gente tá. Então a gente vai poder interagir bacana, pessoal, tá bom? Então você que pode apoiar o nosso canal já, meu, deixa o like nesse vídeo, vamos fazer esse vídeo aí repercutir legal, dá essa força pra gente que tá empreendendo nesse novo trabalho aí, nessa missão do YouTube, meus amigos, tá bom? Se for do coração de vocês aí, eu agradeço, porque não é fácil sustentar aquelas 3 boquinhas ali não, viu? É, eles comem mais que eu, viu, galera? Ah, não, daqui a pouco não compensa eu comprar comida, tem que comprar ração, porque aí eu já como ração, daqui a pouco eu já uso até a caixa de areia deles. Ah, é daquele jeito, pessoal, já não sei mais o que fazer não, né? Tudo é por causa dos gatos. Aonde que nós vamos? Não sou eu que sei, é os gatos. Vamos parar aqui? Não sou eu que sei, é os gatos, né? E aí a gente viaja com essa combinha aqui, meus amigos, ó. 1990, não tem nada montado no motorhome, é só umas caixas ali. Vou dar mais uma mostrada para você, porque aqui praticamente vocês vão ver muita... Oh, tá confortável aí? Tá tudo bem? Esse aqui é o nosso amigo, galera, que todo dia ele vem aqui me pedir comida, né? E eu gentilmente põe um pouco de comida para ele, né? Olha lá, pus aguinha para ele, para os passarinhos que vêm aqui na direta. Já comeu ovo, comeu todos os ovos ali, cozinhei 2 ovos ali, rebentou. O Brad tá aí, ó. Aí, mostra a nossa mansão, fi. Vamos mostrar nossa mansão. Eita, nós! Olha quem tá ali já na guarita. Tá tudo bem aí? Tranquilos? Então tá bom. Maia deu aval aí que tá tudo bem, tá tudo bem. O Brett tá aqui e Birulei com certeza deve estar em cima de uma árvore. Ah, dito e feito, olha aí, mano. E aí, você viu o cachorro, filho? Ele é amigo. Ele é amigo, Branquelinho. É isso aí, pessoal. O meu nome é Felipe, eu viajo nessa Kombi com 3 gatos. Bom, então agora que vocês sabem o meu nome, né, nada mais justo de eu me apresentar a vocês. Bora, minha equipe! Bora falar um pouco sério, pessoal, senão não dá. Eu se divirto nessa bagaceira. Gente, é o seguinte, não tem mistério, pessoal. Eu sou um antigo prestador de serviços, trabalhava com pintura, reforma, sou profissional na área de pintura, reformas, reparos, o que for de prestação de serviço, galera, eu faço. Eu não faço serviço de alvenaria, mas do resto, assim, dentro de casa, comércio, elétrica, hidráulica, pode soltar na mão que a gente desenrola. E aí, pessoal, durante um tempo que eu fazia esse trabalho, eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, mostrando para as pessoas como que fazem as coisas, como pinta, que marca usar, isso e aquilo, como esses vídeos que vocês veem aí, né, de prestação de serviço. E aí, galera, tem alguém que vai participar com a gente aqui, então vai ficar mais legal, ó, aqui o vídeo. Chega aí, vem com a anteninha de pé dele aí, ó. Eita, nós. E aí, pessoal, comecei a fazer vídeos pro YouTube. E nesse tempo aí, eu gostei tanto de fazer vídeo, me identifiquei, pessoal. E eu comecei a olhar lá pro futuro, sabe? Você, sabe o que você vai fazer do futuro já? Quando você estiver velhinho, como é que é? A sua situação tá de boa? Já tá com o pé na rede, na areia? Como é que tá a situação? Eu não. Então, eu tinha que ver que com 70, 80 anos, se eu chegar lá, Deus abençoar, eu não vou estar conseguindo subir numa escada, pegar umas tarefas mais difíceis dessa, né? Então, eu tinha duas alternativas. Ou eu montava a minha empresa e colocava funcionário para trabalhar, e aí você sabe que o problema tá aí. Ou eu trabalhava sozinho e ia ter que dar conta de com o meu trabalho fazer um pezinho de meio no futuro, ou seja, sobrecarga total, né, galera? Brasilzão, como? Então, assim, esse lance de trabalhar com funcionário, para você que é empreendedor, você sabe que a maior dificuldade da sua empresa sempre é e sempre vai ser a mão de obra, o prestador de serviço, né? É uma questão que, para você achar quem veste a camisa, né, e quem lida com os problemas da sua empresa como você, é raro, né? Então, como eu vi que isso ia ser uma dificuldade, né, com a idade que eu tenho, ter que fazer tudo isso, cara, eu tenho 40 anos de idade, entendeu? Não é aquela idade que você tá mais para vacilar, né? Eu prefiro me jogar no mundo, no desconhecido, do que investir numa empreitada dessa aí. Então, galera, é o seguinte, resolvi ver a pandemia, né? Aí foi quando eu comecei já a vender as ferramentas de trabalho que eu tinha para poder, né? Pouco trabalho, nós é prestador de serviço, ninguém queria a gente dentro da casa de ninguém, né?
conta da Covid, e enfim. Aí nesse tempo vendi um monte de ferramenta de trabalho, e aí eu já comecei a pegar desgosto por tudo, e aí você passa o orçamento, o nego acha caro, mas paga pro Zé Pinguinha da esquina fazer, depois reclama que tá mal feito. É aquela loucura que a gente sabe, galera. Um monte de gente tomando tombo na prestação de serviço por causa dos maus prestadores de serviço, acaba ficando meio calejado, aí a gente vai passar aquele orçamento, o cliente sempre, né? Foi aí que eu comecei até a fazer os vídeos pro YouTube, né? Porque aí a pessoa conseguia ver a minha desenvoltura trabalhando, né? Ver lá eu no canal, né? Me dava um pouco mais de credibilidade. E deu, hein? Isso eu comecei a fechar muitos serviços muito bons mesmo, sabe? Mas é aquilo, aquela sobrecarga de trabalho, mexer com produto, né, de tinta, você sabe que hoje em dia tem a base d'água, mas muitos clientes não querem, que é a base de solvente, isso te agride muito, né? Mexendo com poeira, por mais que você use uma boa máscara, sempre você vai estar respirando poeira. Então você está sempre naquele meio, correndo risco, você nunca sabe o telhado que você vai subir, o lugar que você vai subir, nunca sabe como é que está o lugar que você vai mexer, o que fizeram antes, você sempre corre literalmente um risco de vida, né? E eu resolvi, né, depois de correr tanto risco de vida na minha vida, não pela prestação de serviço, né, mas pela loucura de adolescente, eu resolvi minimizar um pouco e tentar chegar um pouquinho mais longe. Então, meus amigos, foi aí que veio a grande sacada. Eu preciso prever o meu futuro, né? Sabe aquela frase que você pergunta para a criança, o que você vai ser quando crescer? Então, até os 40 anos eu não tinha essa resposta. Então, quando eu comecei a gravar os vídeos para o YouTube no canal, eu comecei a me incentivar, comecei a me empolgar, comecei a ver a reação da galera, eu comecei a ver que eu conseguia ser útil para as pessoas, né? Conseguia transmitir informações das minhas experiências. Isso cada vez mais foi me motivando. Foi quando, literalmente, de vez, eu resolvi largar a prestação de serviço, taquei o dedo no botão e resolvi, galera, montar um canal de viagens. E assim, pessoal, sempre gostei de viajar, sempre fui aventureiro, desde os 17 anos que eu me lembro, eu saí de casa, fui alugar uma casa pra mim, já trabalhava no shopping, sempre tive minhas coisinhas, sabe? Nunca me faltou nada na minha infância, fui criado pelos meus avós, não tive uma vida de luxo, né? Não podia ter os melhores brinquedos, os melhores videogames, as melhores coisas, mas nunca me faltou nada, o carinho dos meus avós, que eu fui criado, né, por meus avós paternos. A minha mãe também, de sangue, sempre que ela pôde fazer, ela fez por mim. Tem o meu irmão, enfim, tinha a minha família toda, né, pessoal? E aconteceu, né, que, como eu falei para vocês, sempre viajei bastante, mais no estilo mochilão mesmo, nos bate-volta. Mas aí chegou um momento, pessoal, que infelizmente eu acabei perdendo, né, as pessoas que eu mais amava na minha vida, né? Primeiramente eu perdi o meu pai, né, antes de tudo isso acontecer, de tudo isso, né, eu tinha 11 anos de idade, perdi o meu pai, né, que para mim já era uma baita, uma referência, assim, né, como um homem, né, o nosso espelho, o nosso pai, né, a gente sempre espera algo, sempre admira, sempre olha tudo, né? Perdi o meu pai, e aí, durante um tempo que já era mais velho já tem uns anos e perdi minha mãe, né? Perdi a minha mãe, perdi a minha avó, que foi a que me cuidou, né, a vida inteira, perdi minha avó, aí depois perdi o meu avô, então perdi praticamente a geração de primeiro sangue da gente, né, e ficou meu irmão, graças a Deus, meu irmão tá bem, tá com a família dele, né, meus sobrinhos, mandar um beijo para eles aqui, para todo mundo, e é isso, meus amigos. Então, desse momento, eu tava já decidido a sair de viagem, cara, e depois que meu avô faleceu, eu já perdi o chão, e aí eu comecei a me inspirar para sair de novo, buscar forças para sair, viajar, fazer o que me movia, e o que me movia realmente era conhecer outros lugares, galera, sabe? Porque eu desde criança, meus amigos, eu sempre olhava aqueles filmes, sabe esses filmes que você olha na TV, você vê esses lugares, antes de existir Globo Repórter, essas coisas, cara, eu olhava aqueles lugares de fora do Brasil, de dentro do Brasil, cara, me incentivava, cara, eu queria estar lá naquele lugar. Você assim, sente essas vontades de estar lá? Então vem com a gente que a gente tem muito motivo para vocês estarem aqui, tá? E vamos dar muito motivo e muita força para vocês também estarem aqui, porque eu viajo com essa Kombi sem recursos, galera, sem recursos nenhum. A gente vai fazendo dinheiro na estrada, e isso é assunto para um próximo vídeo. Pessoal, e então, meus amigos, desse momento aí que eu vi que realmente eu me senti muito fragilizado, eu entrei em depressão, deu síndrome do pânico, né? Aí eu comecei a acompanhar muitos canais de viagem e comecei a me incentivar e fortalecer em canais de viagens que a gente vê aí. Sou seguidor de vários canais, admiro muito eles, né, que abrem as portas para o mundo, para a gente, uma concepção, uma cultura diferente, né, uma maneira de se relacionar, né, com um povo que às vezes a gente acha que é difícil de se relacionar. Estão lá, né, esses youtubers, esses viajantes abrindo portas, né. Haja visto, nós viemos de descendências, pessoal, né, de verdadeiros peregrinos, exploradores que saíam sem destino, né, muitas vezes sem saber o que ia encontrar e muitas vezes nem voltavam, né, mensageiros, enfim. A gente sabe que nossas origens é de explorar, nós somos exploradores, e isso em mim sempre bateu muito forte, cara. Então aí assistir aqueles programas como SBT Repórter, que tinha toda sexta-feira, que você esperava para ver lá o encontro das baleias, a Amazônia não sei o que, e você ficava olhando os bichos, a natureza e tudo, cara, eu me apaixonava por isso. Eu sentia que alguma coisa ali me movia, só que
não tinha muitas condições, não tinha muita experiência, eu era pequeno, não tinha ninguém que pegasse na minha mão e falasse assim, o que você quer, filho, ser? Vamos aqui que eu vou te guiar pelo seu caminho, sabe? Algum ser humano, cada família vai crescendo, cada um vai formando a sua família, né, gente? E aí é normal que isso aconteça, aí a gente tem que cuidar de nós mesmos, né? Claro que sempre tem uns familiares que sempre dão uma força pra gente, que tá no coração, mas eu precisava ver por mim, prover por mim, galera, por mim e pelo meu futuro. E aí acompanhando, pessoal, esses vídeos de viagem, né, eu gostava muito do Shura Stay, Shura Go, quem não conhece, depois pesquisa esse canal, Shura Stay, Shura Go no YouTube, tá? E tem as páginas das redes sociais também, Shura Stay, Shura Go, o Instagram. Tem um trabalho que a tia do Jesse continua, porque o Jesse era um rapaz que, cara, resolveu desbravar o mundão com um Fusca e um cachorro, um Golden. Cara, isso foi mundial, repercutiu mundial. Eu me apeguei muito nos vídeos deles, assim, na época que eu tava passando por esse momento, por essa crise, me apeguei muito no vídeo dele e de alguns viajantes também, como o Matias Tartieri, como Eliezer Timaniak, como o Alfredo, como o nosso querido Murat, que se foi agora, e cara, puta merda, cara, fiquei ruim pra caramba também. Então assim, gente, a gente acompanha a galera que viaja, isso estimula, incentiva a gente, e eu comecei a me estimular, me sentir incentivado, e infelizmente o pior veio, cara. Né? Num acidente, o Jesse e o Shura Stay faleceram indo para o Alasca, dentro do Fusca, enfim, foi uma tragédia, invadiram a pista contrária, bateu de frente contra o carro e nem ele, nem o cachorro sobreviveu, cara. Olha, eu nem gosto de falar muito nisso porque na época eu lembro que eu fiquei 3 dias chorando, eu nem conhecia ele, cara. Eu mandava mensagem, ele nem respondia. Eu fiquei 3 dias chorando, fiquei 3 dias mal, cara. E uma semana em depressão total, dentro de casa, não saía, não comia, não fazia nada, galera. Fraco, mal. Como eu me envolvi com aquela história, né? Da mesma maneira que eu sei que vocês se envolvem, né, com a história da gente. Pessoal, eu só queria relatar isso para vocês, porque muita gente começa através dos outros, mas poucas pessoas reconhecem pelo qual motivo começaram. Falam que o motivo saiu de si próprio, sabe? Só que essas pessoas se espelharam em tantos outros viajantes, cara, sabe? Só que às vezes parece que essas pessoas não falam os nomes com receio de dar ibope para esses outros canais, sabe? Mas não, eu me espelhei em cima de vários canais, Aventuras de Guto, né? O Thiago Noronha, que faz os rolês de moto, cara, vários canais, sabe? E aqui estou, pessoal, realizando esse sonho. Então depois que o Jesse faleceu, né? Esses gatinhos que eu falei para vocês começaram a ser envenenados, porque alguém na vizinhança abandonou os gatos, começaram a dar muita cria, aí eu tava vendo eles lá, comecei a dar comida, cuidar, cheguei a ficar com 20 gatos, galera. 20 gatos, é minha família, né, minha ex-mulher e minhas enteadas começaram a me ajudar, meu genro começaram a ajudar a castrar, vacinar, vermifugar. Fizemos uma leva, pessoal, começamos a doar tudo. E aí a gente ficou com 10 gatos. E eu não conseguia mais doar, não tinha mais, eu tava para sair de viagem, galera. Fiz um último trabalho de pintura. Com esse último trabalho de pintura, eu troquei o trabalho de pintura por um carro, um golzinho quadrado. E nesse golzinho quadrado a gente fez uma viagem de 11 meses. Conhecemos boas partes aí de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí a gente entrou para o Uruguai, conhecemos o Uruguai, um país lindo. Fomos para a Argentina, ficamos 3 meses na Argentina, ficamos 15 dias no Uruguai. Foi uma experiência incrível, galera. Passamos por lugar, esses gatinhos pisaram na neve. Pessoal, talvez eu até tô colocando esses vídeos para vocês verem aí, porque fez parte da minha história. Está gravado no primeiro canal, esse canal que é o Projeto Mundo. Eu garanto pra você que ele vai querer voltar agora. Olha lá. Deu merda? Não, então vamos de novo. Olha lá. Sabe o que eu falei? Típico do brasileiro, passou uma vez, deu merda? Não, então vamos de novo. A gente viveu, fez uma família muito grande, que parte dessa família está aqui nesse canal hoje em dia, para poder acompanhar a inauguração desse canal. Cara, eu me emociono muito porque a nossa história assim, é muito sofrida, sabe, pessoal? E a gente conseguiu se levantar das cinzas, quem sabe da história tá lá no canal, que é um canal que eu resolvi ainda por enquanto não entrar muito em particularidades da minha vida, né, pessoais. Isso está no outro canal, então se vocês quiserem estudar um pouco do outro canal lá, Projeto Mundo, vocês vão ter minhas entranhas naquele canal. E aqui eu quero fazer uma coisa mais leve para vocês, porque lá é uma coisa muito louca, mas aqui eu quero fazer uma coisa mais leve, uma coisa que dê prazer sempre de vocês assistir, de voltar e de saber qual que vai ser o próximo episódio, tá bom?
Então aí, só para finalizar, galera, fiz esse último trabalho de pintura aí, peguei o golzinho, pessoal, e os gatos estavam sendo envenenados, conseguimos várias parcerias, fiquei um mês, pessoal, tentando fechar parceria, fechamos parceria com pintura, funilaria, fechamos parceria com motor, fizemos a retífica do motor do nosso carro, pessoal, fechamos parceria, recebemos apoio, né, apoio vindo da família, e, gente, aí foi nesse momento que eu peguei os gatinhos e falei, do jeito que nós tá aqui, nós vamos. Aí o pessoal, você é louco, você vai sair com os gatos num gol desse, cara? 8 gatos, família, saí com 8 gatos de viagem, vocês não acreditam, né? 8 gatos, saí com 8 gatos. Infelizmente, no primeiro rolê que a gente tava indo para Santa Catarina, né? Eu, marinheiro de primeira viagem, num golzinho quadrado, pessoal. Saímos no verão, novembro. Um sol, família, de 40 graus, em pleno vale do, acho que é Vale do Ribeiro, ali quando você vai para Santa Catarina ali, Registro, aquela parte ali, né, que é como um vale. Pessoal, ali é o caldeirão, meus amigos, um sol de rachar na BR ali. Gente, não tem uma árvore para vocês parar na BR, não tem nada, só quando começa a entrar nos povos assim e tal. E aí os gatos começaram a passar mal no carro, galera, todo mundo, mesmo com os vidros abertos, eles começaram a passar mal e ficar afoito. Eu falei, os gatos vão morrer aqui, eu desesperei. Entrei no primeiro matagal que eu vi assim, cara, abri a porta do carro e tive que abrir o carro, cara, não tinha o que fazer. Eles iam morrer sufocados dentro do carro, tanto calor, mesmo com a janela aberta. Abri e saiu os 8. Saiu os 8, foram percorrendo na mata. O que aconteceu? Eu fiquei numa situação, pessoal, em pleno sol do 11 horas para meio-dia, né? Os gatos soltos no meio do mato, eu comecei a chamar e uns começou a vir mais perto, porque eles sempre vinham quando eu chamava, e uns começou a vir mais perto, só que os outros, mas acho que ficou traumatizado por causa do calor do carro e não queriam voltar pro carro. Só que o que aconteceu? Eu não podia ficar mais naquele lugar que eu tava, porque o sol já tava virando por cima e ia pegar eu e os outros gatos que eu já tinha conseguido resgatar de novo de dentro do mato. E aí eu fiquei naquele impasse, ou resgato esses que já estão dentro do carro, né, que eram os 4, 5, acho que era 5 gatos, ou vai morrer todo mundo aqui, vai ficar aqui no mato, eu não sei, cara. Então, assim, aquela situação. E aí eu peguei os outros e saímos, fomos até diretamente para a clínica veterinária que tinha em Registro, fomos socorridos às pressas, os gatos, tipo, quase desfalecendo, gente, com a língua assim, sabe, fraco, pegava eles no colo, eu chorando, entrei na veterinária, pelo amor de Deus, não tenho dinheiro para pagar nada aqui, nada, mas meus gatos estão morrendo dentro do carro, puta merda, velho, só eu lembro desse dia. Aí beleza, colocamos, me desculpa, gente. Aí coloquei os gatos lá dentro, ela colocou dentro de uma salinha com ar-condicionado, pegou uma ração especial lá, cara, que acho que só o punhado que ela pegou devia dar uns R$100, velho, uma ração que depois ela me mostrou o pacote, pegou uma ração especial lá, deu para todos eles, deu água fresquinha, deixou no ar-condicionado, cara, e até hoje eu só tenho a agradecer essa médica, mano, Deus abençoe ela, porque até onde eu parei, no veterinário, nem eu aguentava ficar lá, gente, porque tinha uma salinha dentro assim, sabe, e o carro tava do lado de fora assim, tudo aberto, tinha que ficar sempre olhando o carro, tava um calor infernal, meus amigos, e aí, bem, e os outros gatinhos, pessoal, ficaram no vilarejo, né? Tipo, eram umas matas assim, só que tinham muitas casinhas assim, né? Ó, tipo, como vocês estão vendo aqui, sabe? Ó, imagina aqui, ó, tinha um monte de casinha assim, um monte de vilarejo, né? Você via que tinha animais, tinha outros bichos lá também, tudo. E, a minha única escolha foi sair, Foi sair, gente. Foi sair porque os outros que estavam comigo, como estavam na maior grande parte do, né? Estavam em 5, né? Aí ficou a Lilica, ficou a Pretinha e ficou uma outra lá. Aí beleza, gente, fomos pro veterinário, depois saímos do veterinário, estavam bem e tal, só que aí voltou aquele impasse, cara, como que eu vou voltar para um lugar que eu ia passar pela mesma situação, você entende? Se eu voltasse lá, os gatinhos iam ter que estar comigo no calor, ou eu ia ter que voltar à noite lá, entendeu? Enfim. E aí, meus amigos, aí foi uma decisão muito dura, né, pessoal? Eu tive que cuidar dos que estavam comigo, e aí depois a Princesa acabou até pulando no posto de gasolina lá, cara, que a janela estava um pouquinho aberta, eu não vi, cara, passou por trás de mim, pulou, sumiu, família, sumiu, nunca mais voltou. Fiquei um dia inteiro chamando ela lá e nada, pessoal, a noite inteira, a madrugada inteira, o outro dia também e nada, de nada. E aí, como tinha uma grande mata assim também, sumiu. E aí eu viajei com 4 gatos, galera. Então nosso rolê, em 11 meses, então nossa viagem, gente, por 11 meses, foi com os 4 gatinhos, né? E infelizmente, no meio do caminho, é uma fatalidade, galera, mas eles iam estar sendo mortos, envenenados lá e ninguém mais quis pegar. O que eu ia fazer? Ia deixar eles continuar sendo mortos, envenenados lá? Ou ia fazer o que, gente? Não tinha como eu abrir a casa de alguém e jogar eles lá. Eu não ia fazer o que essas pessoas fazem, taca dentro da casa de alguém lá e deixa, entendeu? É melhor deixar onde estava lá e sair, então, porque lá eles conheciam tudo. E aí eu tive que fazer isso, pessoal. Então, aí nesse meio tempo, pessoal, há cerca de 4 meses agora, né? Infelizmente a gente perdeu mais uma gatinha. Eu estava num outro projeto com uma do Bro, com a minha ex-companheira, e a gente estava fazendo uma viagem
E foi quando a gente parou numa oficina para fazer o motorhome lá, que era uma dublozinha, estava montando os móveis. E infelizmente a gente não sabe o que aconteceu. Eles estavam todos dentro da oficina. Aí entrou uma galera para olhar lá uma parte da oficina que não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo. Tipo uma oficina que é um terreno que para duas pessoas, sabe? Então entraram para ver esse outro terreno aí, essa outra obra, e acabaram deixando todo o portão aberto. E aí na rua tinha aqueles cachorros bem territorialistas, sabe? E enfim, aí o amigo da oficina lá chamou e falou assim: Felipe, eu acho que sua gata tá lá fora embaixo do carro, cara, acho que ela tá morta. Cara, ali o mundo parou para mim, família. Ali até hoje, todos os dias eu choro, todos os dias eu me emociono. Ali para mim acabou tudo. Então é assim, muitos podem julgar tudo isso que acontece, mas só quem tá mesmo aqui, desde o primeiro vídeo do canal, que a gente começou lá em Balneário Camboriú, fazendo as nossas lives, lá no Projeto Mundo, sabe o que eu passo com esses gatinhos aqui, o que eu dou a minha vida por eles aqui, cara. E se eles estão aqui soltos, e se eles voltam, a resposta, sabe qual que é? É amor. Porque o cachorro volta, mas se você solta um gato, cara, ele só volta por amor. Então estão aí, meus amigos, olha o Brad lá onde tá, ó. Olha lá. Tá vendo? Pisaram na neve, lá na Argentina, pisamos na neve, lá no Aconcagua, pisaram na neve eles, todas as patinhas deles ficaram marcadas na neve. E é isso que me motiva hoje, meus amigos, trazendo esses vídeos para você, começando esse novo canal, até porque como a gente criou esse novo canal, foi porque eu realmente queria armazenar uns momentos diferentes, né? Eu achava que a gente precisava de momentos mais enfeitados, né? Com música, e eu resolvi fazer esses vídeos. E porque o outro canal, pessoal, bem se dizer, o outro canal, o YouTube confundiu um pouco. Porque é um canal que tem vídeo de prestação de serviço, é um canal que tem vídeo de apresentação de produtos, é um canal que tem vídeo de gatos, é um canal que tem vídeo de vlogs, e é um canal que começou a fazer live. Nem o YouTube entendeu, nem o algoritmo entendeu, galera. Então, para deixar uma coisa mais separadinha, mais organizada, esse é o nosso canal oficial de vídeos Viajar Me Faz Viver. Mas eu espero aí que tenha tocado no coração de vocês um pouquinho dessa história. E se vocês acham que a gente é digno de caminhar junto com vocês, vem com a gente, porque vai ser muito legal essa aventura. Então bora, meus amigos, porque é tudo nosso e nada nosso nesse mundão, meus amigos. É isso aí, a gente não leva nada. Então bora lá, Viajar Me Faz Viver. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Vem aí, vem. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. A minha sombra. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
Valério. Vem, Valério. Vem, Valério. Vem, Valério. Vem de Valério, gente. Olha aí. Ei, cara. Nossa, como ele é veloz. Como ele é veloz. É o gato Flash. Ei, cara. Gato Flash, cara.